Bom dia a todos. Olá a todos os presentes aqui no evento. É uma honra estar aqui hoje para realizar o lançamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. O meu nome é Natália Aguilar de Lopes, eu sou professora na Universidade Federal do ABC e membro fundadora, da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Essa apresentação ela foi feita a várias mãos, então gostaria de agradecer aos demais membros da rede que me auxiliaram com essa apresentação. Então, a Karen, o Eduardo, a Juliana, a Larissa, a Sheina, a Blandina e o Saraiva. Bom, em primeiro lugar, é importante compreendermos por que achamos necessário criar uma rede brasileira de ciência cidadã. Então, o Brasil é um país de dimensões continentais e existem diferentes pessoas e instituições realizando projetos de ciência cidadã no país. Entretanto, essas iniciativas, na sua maioria, são locais ou pontuais e não há uma integração entre diferentes projetos. Além disso, a própria compreensão do significado do conceito de ciência cidadã, o qual a gente já viu que é bastante amplo e abrange diferentes processos de participação pública na ciência, essa compreensão não é a mesma para os diferentes projetos. Tendo em vista esse panorama de diversidade, um grupo de pesquisadores interessados em ciência cidadã se uniu e propôs a criação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Então eu, Natália Aguilar de Lopes, professora associada na Universidade Federal do ABC, a Blandina Viana, professora titular na Universidade Federal da Bahia, o professor Antônio Saraiva, professor titular na Universidade de São Paulo, a Juliana França, pós-doutoranda pela Universidade Vila Velha, o Eduardo Alexandrino, pós-doutorando pelo Instituto Nacional da Mata Atlântica, Sheina Koffler, pós-doutoranda pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, a Karen Queiroz, doutoranda pela Universidade Federal da Bahia, e a Larissa Kawab, doutoranda pela Universidade Federal do ABC. A rede, então, tem a intenção de conectar pessoas e instituições que pesquisam e praticam a ciência cidadã no Brasil e estabelecer valores e princípios comuns a esta abordagem no país. Sendo assim, foram propostos os seguintes objetivos para a rede brasileira. Então, realizar um mapeamento continuado e produzir um banco de dados das ações de ciência cidadã no Brasil, oferecer espaços de diálogo entre pesquisadores e praticantes de atividades de ciência cidadã, oferecer soluções para promover maior engajamento de voluntários não acadêmicos e de cientistas em projetos de ciência cidadã, colaborar na elaboração de políticas públicas para a criação de fundos de apoio a iniciativas de projetos de ciência cidadã, promover encontros e workshops, apoiar e oferecer cursos de formação inicial e continuada de diferentes atores em teoria e prática de ciência cidadã, fomentar iniciativas de pesquisa e a produção de publicações que sintetizem o conhecimento sobre a ciência cidadã, principalmente no Brasil, articular com agências de fomento, de financiamento, o apoio a iniciativas de pesquisa usando a abordagem de ciência cidadã e divulgar as ações da rede e as iniciativas de ciência cidadã existentes no país em um portal, website e redes sociais. Bom, os processos de participação pública, seja eles quais forem, podem envolver diferentes níveis ou degraus de participação, desde a não participação até o controle pelos cidadãos, conforme a escada de participação pública proposta por Einstein, em 1969. Nós podemos pensar da mesma forma para os processos de ciência cidadã, com essa escala de participação pública, e, nesse sentido, a Rede Brasileira de Ciência Cidadã entende a ciência cidadã de forma ampla, abrangendo uma gama de tipos de parcerias entre cientistas
e interessados em ciência para a produção compartilhada de conhecimentos. Estas parcerias apresentam um potencial de promover o engajamento público em diferentes etapas, né, do processo científico, e dependendo do tipo de projeto, essa participação dos cidadãos pode ocorrer em algumas, ou em várias, ou muitas, ou em todas as etapas desse processo. Também a educação, né, científica e tecnológica, e, finalmente, a elaboração e a implementação de políticas públicas sobre temas de relevância social e ambiental. Nesse sentido, então, a rede considera o amplo espectro de participação pública na ciência, que vai desde a concepção de ciência democrática e cidadania científica propostas por Alan Irving em 1995, até os processos de participação pública na ciência como a contribuição do público com dados para pesquisas científicas, de acordo com a definição de Rick Bonney, de 1996. Alguns valores são bastante importantes para a Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Nós consideramos essencial o engajamento público com a ciência e acreditamos que o acesso à forma como o conhecimento científico é gerado é um direito do cidadão. A rede também acredita que é de responsabilidade social democratizar o acesso de todos os cidadãos às informações científicas, repudiando qualquer discriminação social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual, de gênero, etária ou a pessoas portadoras de deficiência. A rede é amigável à comunidade LGBTQIA+, bem como apoia e age numa perspectiva antirracista. Também foram estabelecidos 10 princípios para a rede, inspirados nos princípios propostos pela Associação Europeia de Ciência Cidadã. Esses princípios são, primeiro, os projetos de ciência cidadã envolvem ativamente os cidadãos nas atividades científicas, o que gera novo conhecimento e compreensão. Os cidadãos podem atuar como contribuidores, colaboradores ou até mesmo como líderes de projeto, podendo assumir um papel significativo nos mesmos. No segundo princípio, os projetos de ciência cidadã produzem genuínos resultados científicos, por exemplo, respondendo a uma pergunta de investigação ou colocando em prática ações de conservação, decisões de gestão ou políticas ambientais. O terceiro princípio diz que tanto os cientistas profissionais quanto os cientistas cidadãos são beneficiados por sua participação nos projetos de ciência cidadã. Os benefícios podem incluir a publicação de resultados da investigação, oportunidades de aprendizagem, prazer pessoal, benefícios sociais, satisfação através da contribuição em evidências científicas para, por exemplo, encontrar respostas para questões com relevância local, nacional ou internacional, e desta forma influenciar políticas nessa área. O quarto princípio diz que os cidadãos cientistas podem participar, caso queiram, em várias etapas do processo científico. A participação pode incluir o desenvolvimento de uma questão científica, o delinear dos métodos a serem utilizados, a coleta e a análise de dados e a comunicação de resultados e até mesmo a publicação desses resultados. O quinto princípio diz que os cientistas cidadãos recebem feedback dos projetos nos quais eles participam. Por exemplo, sobre como os dados que estão sendo coletados serão utilizados e quais os resultados no campo da investigação serão usados, né, para investigação, para política ou para a sociedade de forma geral. O sexto princípio diz que a ciência cidadã é considerada como uma abordagem de investigação como qualquer outra, com limitações e vieses que devem ser considerados e controlados. Contudo, ao contrário das abordagens científicas tradicionais, a ciência cidadã também providencia oportunidades para um maior envolvimento do público e uma democratização da ciência.
No 7º princípio, né, temos que os dados e metadados resultantes de projetos de ciência cidadã são tornados públicos e, sempre que possível, publicados num formato de acesso livre. A partilha de dados pode acontecer durante ou depois do projeto, a menos que existam alguns motivos de segurança, né, e privacidade que impeçam essa publicação de curto prazo. No 8º princípio, a contribuição dos cientistas cidadãos é reconhecida publicamente nos resultados dos projetos e nas publicações, né, o que chamamos de atribuição. No 9º princípio, né, os programas de ciência cidadã são avaliados pelos seus resultados científicos, qualidade dos dados, experiência para os participantes e abrangência dos impactos sociais e políticos. Finalmente, o 10º princípio diz que os responsáveis de projetos de ciência cidadã levam em consideração questões legais e éticas relativas a copyright, propriedade intelectual, acordos sobre partilha de dados, confidencialidade, atribuição, impacto ambiental ou social de qualquer atividade. Bom, tendo em vista esses valores e princípios, em setembro de 2020, os membros fundadores da rede elaboraram um questionário online para levantamento, né, realização de um diagnóstico de oportunidades para a criação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã. Nós divulgamos esse questionário para pessoas que trabalham com ciência cidadã no Brasil, e ele ficou aberto, né, disponível entre setembro e novembro de 2020, com 46 questões. O questionário tinha os seguintes objetivos: mapear as iniciativas em andamento ou já finalizadas de ciência cidadã no Brasil, conhecer a opinião dos coordenadores de projetos e cientistas, praticantes e estudiosos do tema sobre a criação da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, definir, né, quais missões, objetivos e princípios a rede deveria possuir e identificar quem teria interesse em fazer parte da rede. O questionário era iniciado com um texto, né, esclarecendo os objetivos do mesmo e dando liberdade ao respondente de desistir de participar caso quisesse, né, um termo de consentimento livre esclarecido. Todos os respondentes eram direcionados para questões sobre a definição de ciência cidadã, a relação de princípios que a rede deveria possuir, objetivos, metas, as expectativas que essas pessoas tinham em relação à rede e atividades que elas poderiam desenvolver para contribuir com a rede. Mas caso, né, os participantes fossem coordenadores de projeto ou participassem de algum projeto de ciência cidadã, eles também respondiam perguntas sobre estes projetos. Bom, em relação aos nossos resultados, né, a gente teve a participação de 221 pessoas, né, que responderam ao questionário, e destes 221, 133 participavam de algum projeto, né, de ciência cidadã, então 60%, enquanto, né, 40% não participavam ou coordenavam projetos. Dos 133 respondentes que coordenavam ou participavam de projetos, a maioria participava ou coordenava apenas um projeto, né, 75%, enquanto 24,7% participavam em mais de um projeto. Então, né, dos respondentes, 133, 104 coordenavam projetos e 29, né, 21% apenas participavam. Esses projetos, dos 104 coordenadores de projetos, né, a gente perguntou onde que os projetos aconteciam no Brasil. E, né, então, eles poderiam ocorrer em mais de uma região, mas a grande maioria acontece na região sudeste do Brasil, né? 79 dos 104 acontecem na região sudeste, seguidos aí da região nordeste, sul, centro-oeste e norte.
Quando perguntado sobre financiamento, mais de 50% mencionaram que obtinham financiamento por meio de editais de financiamento à pesquisa. Mais de 40% declararam que a verba para o projeto vinha de bolsas de pesquisa. Quase 40% disseram não possuir nenhum tipo de financiamento. Quase 20% informaram utilizar verba pessoal para que os projetos ocorressem, e também foram citadas cooperações técnicas e doações como formas de obtenção de financiamento. Sobre o conceito de ciência cidadã, aquele que eu apresentei, né, o conceito amplo de ciência cidadã estabelecido pela rede, dos 221 respondentes, 98% apresentaram alta concordância com o conceito, né, concordando parcialmente ou totalmente com o conceito. 0,4% apresentaram uma neutralidade em relação ao conceito e 1,3% uma discordância em relação ao conceito. Indicando, né, que, de fato, existem vários conceitos diferentes, e é muito importante que a rede deixe claro qual é o conceito usado pela rede, para que as pessoas, então, possam decidir por se juntar à rede ou não, com base nesta definição. Sobre o interesse em participar da rede, né, quando perguntado sobre esse interesse, a maioria dos respondentes demonstrou interesse em participar, né, 191 disseram sim, alguns disseram talvez, e alguns, né, a partir do momento que entenderam os princípios, valores e o conceito, indicaram não ter interesse em participar. Em relação aos objetivos, né, que eu mencionei da rede anteriormente, né, todos eles foram listados, então, no questionário, e pelo menos 86% dos respondentes apresentaram que esses objetivos elencados no questionário eram importantes para a rede, né, então concordaram que esses princípios eram importantes para a rede, como ampliar a prática de ciência cidadã como abordagem de pesquisa colaborativa e participativa no Brasil, oferecer os espaços de diálogo entre pesquisadores e praticantes de ciência cidadã, né, as soluções para promover maior engajamento de voluntários não acadêmicos e de cientistas em projetos de ciência cidadã, colaborar na elaboração de políticas públicas para a criação de fundos de apoio, né, iniciativas e projetos de ciência cidadã, promover encontros e workshops, apoiar e oferecer cursos, encorajar, né, as iniciativas de comunicação e divulgação, dando visibilidade às iniciativas de ciência cidadã do país, e o mapeamento, né, continuado das ações de ciência cidadã no Brasil. Em relação às expectativas dos respondentes em relação à participação, né, na rede, foram citados, né, aprender sobre ciência cidadã, colaborar com a execução de tarefas para a rede, compartilhar experiências, encontrar financiadores e parcerias, pesquisar sobre ciência cidadã, planejar projetos de ciência cidadã, e outros como formar cidadãos ambientalmente responsáveis, fortalecer a ciência cidadã no Brasil, institucionalizar a ciência cidadã. Então, essas eram as expectativas das pessoas em relação à rede. Quando perguntamos, né, sobre com quais atividades, né, esses respondentes desejariam contribuir, né, na rede, foram citados, né, a produção de materiais de divulgação, a organização de eventos e de cursos de capacitação, a manutenção e gerenciamento de bancos de dados de iniciativas de ciência cidadã no Brasil, o gerenciamento de mídias sociais, criação de conteúdos, a articulação de parcerias, articulação para captação de recursos, entre outras formas de contribuição. O que nos deixou bastante felizes, né, porque a gente vê que tem bastante gente interessada em realmente se envolver com a rede, e eu acho que esse é um processo, de fato, de cocriação, né, e de participação que a gente pretende deixar bastante aberto. Finalmente, sobre aqueles 10 princípios, né, que devem nortear a rede, mais de 94%, né, dos respondentes concordaram
com, né, todos aqueles princípios elencados, né? Então, alguns participantes indicaram discordar parcialmente e alguns participantes também deram sugestões em relação aos princípios, que em um segundo momento a gente vai, né, olhar todas essas sugestões e de repente adaptar algumas daquelas frases, né, que foram elencadas como princípios, levando em consideração essas sugestões, né, mas da maneira como os princípios estavam descritos no questionário, houve uma grande aceitação e concordância com com os princípios da rede. Bom, então, o objetivo do primeiro workshop da Rede Brasileira de Ciência Cidadã é justamente iniciar um processo de cocriação da rede. Então, a participação de todos é muito importante nesse momento. E, ao final do evento, nós elaboraremos uma carta de intenções contendo as principais conclusões e recomendações oriundas desse workshop. Então, nós esperamos, né, de coração, poder contar com a participação ativa de todos vocês que estão assistindo o evento, participando do evento, para que a gente possa criar juntos a rede. Muito obrigada pela atenção. Esses são os canais, né, que a rede já possui, que a gente está começando, então, a elaborar o site, o nosso e-mail e, né, os canais das redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Então, a gente pode também, já estamos aqui contando com a participação de vocês para a gente construir todos esses canais. Muito obrigada.